Graça e paz a todos os irmãos. Eu espero que vocês estejam bastante ligados desde o momento que começa a adoração. Amém? Quando as irmãs começam a louvar, o culto já começou. Então é importante que vocês estejam bastante atentos, uma concentração, um coração voltado para Deus, buscando ao Senhor em adoração, buscando ao Senhor em espírito. Amém? Para quê? Para que o poder de Deus, a graça de Deus, ela se manifeste no nosso meio. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre esses conflitos que existem dentro de nós em relação àquilo que desejamos. Coisas que você deseja, e esses desejos, preste atenção no que o pastor vai falar, você não consegue, esse desejo ele causa infelicidade, você se sente infeliz, porque esse desejo ele não é alcançado, mas vocês vão ver que esse desejo errado, esse desejo que está distante da vontade de Deus, ele faz você infeliz, ele causa divisão. Esse desejo voltado para quê, pastor? Voltado para as coisas. Vamos começar assim. Cobiça por prazeres, cobiça para satisfazer esses prazeres, riquezas, enganos, posições sociais, são as coisas que atormentam as pessoas. Elas querem ser uma coisa, mas não sabem esperar em quem. E nem confirmam se é da vontade de Deus, que você tenha certa posição, que você tenha certo tipo de bem material, que você tenha certo tipo de diversão, que você tenha certo tipo de prazer, e tem coisas que o próprio padrão que nós estamos buscando de satisfação, preste atenção, por favor, aqui, de satisfação, a maneira de querer adquirir as coisas, a maneira de querer conquistar as coisas, nós temos a percepção, porque somos espirituais, de que aquilo que nós estamos buscando e a forma como nós estamos buscando não estão de acordo com a vontade de quem? São dessas coisas que eu quero que vocês reflitam hoje. Pastor, eu quero e pronto e acabou, mas não é assim. Eu vou conquistar. Eu quero ficar rico, eu quero fazer, e isso se torna muito forte. É um impulso forte no seu coração, esse anseio por prazer, esse anseio por materialismo, essa cobiça naquilo que você está vendo, porque você viu alguém e você achou assim, não, eu quero um igual ou melhor do que aquele. Mas isso não é confirmado aonde? Isso não é confirmado por Deus. Aí que está a sensibilidade. Eu olho, eu me agrado, eu desejo, mas eu vejo que ainda não é a minha hora, eu sinto que não tem confirmação de quem? De Deus, mas é um desejo que eu dei abertura no meu coração, e eu abro mão da minha comunhão com o Senhor, abro mão da ética, que é a minha conduta correta, para poder alcançar aquilo que eu quero. Quem está entendendo, diga amém. E nesse sentido, irmão, está o prazer, está o materialismo, está a cobiça dos nossos olhos, dinheiro, uma série de coisas, relacionamentos. Porque eu estou desejando uma coisa de uma forma errada. Eu estou permitindo uma força dominar o quê? Uma força maligna. Por que é maligna, pastor? Porque quando eu paro para pensar, eu sei que não é da vontade de quem? Não é da vontade de Deus, porque eu não estou vendo o caminho, porque eu não estou vendo um caminho ético, eu não estou vendo um caminho que agrade ao Senhor. Está ligado a ali, minha filha? Liga os dois. Amém? Eu não estou vendo o caminho.
Às vezes a pessoa fala assim: Deus me deu um carro. O pastor falou que Deus vai me dar um carro. Mas, na verdade, você não pediu a Deus. Você não pediu a Deus. Você está dizendo a Deus para Deus te dar um carro. Você não pediu a Deus: Senhor, será que é o meu momento? É a minha hora? O Senhor me mostre dentro da minha condição, ou daquilo que o Senhor tem preparado para mim. O Senhor me deu o sinal para ver se eu posso alcançar. Mas tem muita gente que diz: Deus me deu. Aparece aqui na igreja com algo e diz assim: pastor, Deus me deu. Mas a gente sabe que não foi Deus que deu. Quem deu foi uma ideia de um pastor que falou que Deus vai prosperar, que Deus vai fazer, Deus mandou comprar a casa própria, Deus mandou adquirir o veículo, principalmente nesse tempo em que a igreja prega o materialismo. Esse tempo é o tempo propício para o engano do diabo. Esse tempo, irmãos, é o tempo propício para que nós venhamos a nos confraternizar com a carne, com o diabo. Amém? Você se confraterniza com a carne, que é o desejo pecaminoso, e diz assim: não, isso é de Deus. Amém? Você se confraterniza com a carne, você se confraterniza com o mundo e você se confraterniza com o diabo. E esses três inimigos de Deus, você se associa a eles. Esses três inimigos de Deus se tornam ídolos no seu coração. Você passa a exercitar um adultério espiritual. Porque a carnalidade é mais forte. A carnalidade, ela prevalece mais do que a sua relação com quem? Com o Senhor. O mundanismo, que é o sistema lá fora sem Deus, fala mais forte no seu coração. O padrão do mundo: pastor, é porque lá eu não tenho nada contra. É assim que a gente fala. É uma igreja sem partido. É uma igreja ecumênica, né? Ela aceita todo tipo de prática religiosa. Mas a igreja de Cristo, ela tem um padrão estabelecido aonde? Na palavra. Isso não é legalismo. Cristo ensinou a igreja que ela tem que adorar em espírito e em o quê? E em verdade. Cristo disse que o culto da igreja é um culto racional. É um culto racional, é um culto que não tem um padrão mundano, é um culto que reprova o padrão do mundo. Não vos conformeis com o mundo e nem as coisas que há no mundo. A palavra diz que quem tem amizade com o mundo é inimigo de quem? É inimigo de Deus. É nesse ponto, irmãos, que nós começamos a peneirar os pensamentos que vêm, os espíritos que tentam dominar a nossa mente. E é nesse ponto que nós vamos meditar hoje. Abra a Bíblia de vocês em Tiago, no capítulo 4. Senhor nosso Deus, nós te pedimos mais uma vez, tenhamos a direção do teu Espírito para esclarecimento, para ensino da palavra. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que nós possamos viver aos pés do Senhor, porque essa é a decisão mais inteligente. O Senhor disse que o nosso coração é enganoso. Então, meu Deus, não me deixe andar pelas emoções vazias do meu próprio coração, mas venha me encher com o teu Santo Espírito. Que o Espírito Santo fale e a igreja saiba discernir a sua voz. A nossa igreja, meu Deus, cada membro, cada um que aqui se encontra, saiba discernir a voz de Deus no seu coração, saber quando é Deus que está falando e quando é a emoção humana, quando é a sabedoria humana. Mas
verdade, nós queremos exercitar obras pela sabedoria de Deus. Por isso nós te pedimos, fale conosco, Senhor, pela tua palavra, para que nós tenhamos direção, para que nós possamos trilhar o caminho certo, porque o Senhor tem um tempo ideal para todas as coisas, e nós queremos andar como Cristo andou no tempo de Deus. Pensamentos de Deus, sentimentos de Deus, vontade de Deus. Digam amém. Irmãos, a primeira coisa para você não se deixar enganar é você colocar a palavra de Deus como luz para a sua vida. Amém? Se vocês chegarem, pastor, o que eu preciso? Da palavra de Deus. Senão você não deveria estar aqui. Quem está aqui procurando aquilo que quer, está perdendo tempo. Porque se eu estivesse procurando aquilo que eu queria, eu estaria perdendo tempo. Todo mundo que vem para a igreja para buscar em Deus os seus próprios desejos, está perdendo tempo. Sabe por quê? Porque se você quer os seus próprios desejos, vá atrás. Porque Deus não tem os seus desejos. Deus, ele tem uma aliança para aqueles que querem se submeter, se sujeitar a Ele. Deus não está chamando pessoas com as suas próprias práticas de fé. O problema é que eu estabeleço uma prática de fé. A igreja hoje, erroneamente, ela tem estabelecido uma prática de fé. Ela tem inventado uma fé. Mas a única fé que agrada a Deus é a fé em Jesus Cristo. Se vocês não entendem isso, vocês nunca vão entender o relacionamento de vocês com Deus. Se vocês não aceitarem isso, que a única fé que agrada a Deus é a fé em Jesus Cristo, é a fé no próprio Deus, é essa busca incondicional que a Bíblia diz. Aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e é galardoador. Eu vou buscar a Deus de forma incondicional, eu vou buscar a Deus com meu coração puro, eu vou buscar a Deus como uma criança, em humildade, e Deus vai me abençoar. Deus vai me abençoar. Agora, quando eu chego para Deus e digo, eu quero isso, como a igreja tem ensinado, você tem que pedir. E tem uns líderes endemoniados, irmão, que eles estabeleceram uma forma de relação com Deus, onde você exige de Deus. Onde você, por ser um dizimista, por exemplo, você pode exigir de Deus. E nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que a relação com Deus é de sujeição. A relação com Deus é de humildade. Deus, ele concede graça a quem é humilde. Ou seja, quem é humilde, pastor? O humilde, ele sempre se coloca em posição inferior. Deus, ele diz para nós sermos humildes em relação a Ele e humilde em relação às pessoas. Deus, ele quer que você se coloque em posição inferior. Não que você alimente a soberba, não que você alimente o orgulho, mas que você seja humilde. Mas quando uma pessoa chega com soberba, quando uma pessoa chega com orgulho, quando uma pessoa chega com um pensamento com imposição, não, eu quero isso. Isso se chama cobiça. Isso é um espírito de teimosia. Isso é um espírito orgulhoso. E foi o engano de Eva, irmãos. Eva deixou de ser espiritual. A essência do pecado de Eva, a essência do pecado do diabo, foi justamente o egoísmo. E isso leva você em conflito com quem? Com Deus e com as pessoas. Porque Eva entrou em conflito com Deus, Eva entrou em conflito com Adão, amém? Ela comeu o fruto da árvore para se tornar sábia como Deus. O que ela queria? Ela queria ser sábia como Deus. Mas ela fez pelo caminho errado. Ela não esperou Deus revelar as coisas para ela. Ela preferiu a desobediência. Vocês estão entendendo, amém? Eu falo que eu tenho comunhão com Deus, mas eu faço da minha o quê?
Isso é religiosidade. Isso é religiosidade. É uma pessoa que diz que crê, mas não anda nos caminhos do Senhor. É uma pessoa que diz que crê, mas ela não pede o que Deus quer dar. Ela sempre pede aquilo que ela quer. Mas ela diz, eu orei ao Senhor e Ele falou comigo que esse era o homem da minha vida. E a pessoa mergulha. A pessoa mergulha em certos tipos de relações, a pessoa mergulha, a pessoa começa a desejar coisas, a pessoa começa a querer posições, mas isso não está de acordo com quem? Não está de acordo com a vontade de Deus. E isso é um sentimento, irmãos, que domina com uma força muito grande. Quando você decide fazer as coisas por sua própria conta. Quando você não entra numa razão com o Senhor. Deus gostaria que todo mundo, antes de tomar qualquer decisão, principalmente aquelas decisões que não estão na cara, aquelas coisas que nós queremos, mas elas não estão ao nosso alcance, desejos que eu sei, principalmente da parte material. Eu não estou falando de coisas espirituais, eu estou falando do materialismo, eu estou falando de prazeres, eu estou falando de diversões, que inclui prazer também, eu estou falando em prazeres do próprio corpo, apetites do corpo, eu estou falando de cobiça, tanto da parte material, amém? Mas são coisas que você atrapalham. Quando você vai avaliar, você está se afastando de quem? Você está bem longe de Deus. Você está bem longe de Deus. E nós temos que saber uma coisa, a Bíblia é a palavra de Deus. Nós temos que saber que Deus, Ele faz as coisas no tempo que Ele quer. E isso é muito interessante. Espera aí, pastor, eu quero, mas eu tenho que saber se Deus quer isso para mim. Isso é humildade. Isso é humildade. Orgulho é quando eu digo, eu quero. Orgulho, pior de tudo, a hipocrisia é essa religiosidade, quando eu digo, eu orei a Deus e Deus me disse que esse é o homem. Essa é a mulher. Está na hora de eu adquirir um carro, está na hora de eu fazer isso, está na hora de eu fazer aquilo. Mas tudo isso é um espírito que entrou aonde? Que entrou no seu coração. Aí vem questão de casamento, aí vem as questões materiais, aí vem as posições de destaque. Amém? Mas se nós pararmos para olhar a Bíblia, as coisas aconteceram de acordo com a vontade de quem? Não tem mais Moisés na terra, tem? Tem mais Moisés? Tem alguém que abriu o mar, o Oceano Atlântico? Alguém levantou o cajado, o mar fez assim? Acabou. Acabou por quê, pastor? Porque Deus que quis acabar. Vocês viram algum pastor aqui, ou apóstolo, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na África, ou em qualquer lugar, ressuscitar algum morto? Vocês viram? No tempo que vocês são cristãos, de verdade, vocês têm provas disso? Nós vimos sim, fingimento, falsidade, milagres falsos. Por quê, pastor? Porque Deus não faz mais? Não, porque Ele só faz quando Ele quer. E se nós prestarmos atenção na Bíblia, tudo teve uma época. A época apostólica foi a época de grandes milagres. O Velho Testamento foi a época de grandes milagres. Mas por que no Novo Testamento não tem grandes milagres? Eu já respondi. Porque Deus faz as coisas quando Ele quer, acabou. Ele deu uma profecia a Joel e disse assim, olha, vai chegar o dia em que eu derramarei o meu espírito sobre vós. Esse é o tempo que a igreja está vivendo hoje. Qual é o ciclo do momento, pastor, que a igreja vive? A do derramamento do Espírito Santo desde o dia de Pentecostes. Isso não parou. Isso não parou. O derramamento do Espírito Santo. Jesus disse, olha, em meu nome curarão os enfermos, em meu nome expulsarão os demônios. Amém?
mas Ele só faz quando Ele quer. Eu não consigo fazer um milagre quando eu quero. Eu vou no hospital, faço uma oração para curar um enfermo? Faço, pela fé. Mas Deus cura se Ele o quê? Se Ele quiser. É bom no final você falar, Senhor, que seja feita a tua vontade. Eu estou aqui cumprindo o que o Senhor mandou. O Senhor disse, ide, eis-me aqui. O profeta Ezequiel, no Vale dos Ossos Secos, ele não disse, o Senhor levanta. Não, o Senhor levanta se o Senhor quiser. O Senhor é que sabe. Eu posso levantar, Ezequiel, esse vale. Ezequiel, na visão espiritual, viu aquele vale. Ele disse assim, o Senhor é que sabe. Aí alguns dizem que Ezequiel não teve fé. Não, ele não teve fé, não. Ele sabia que Deus só fazia o que ele o quê? O que ele queria. Teve gente que morreu e teve gente que ressuscitou. Teve gente que não ressuscitou. Teve gente que morreu com enfermidade. Teve gente que foi curado. Eu estou provando a vocês que Deus faz o que ele o quê? O que Ele quer, e nós temos que acompanhar os ciclos da Bíblia. A Bíblia tem fases, e a fase que está em vigência, qual é, pastor? A do derramamento do Espírito Santo. Mas tem uma coisa que Deus sempre ensinou, que vocês se aproximem dele, que vocês se acheguem a Deus, chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós, amém? Olha o que diz no versículo 8, Tiago 4, versículo 8, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós, limpai as mãos, ou seja, se arrependam, pecadores. Está escrito limpai as mãos o que aí? Pecadores. Ele está chamando os pecadores para limpar a sujeira das suas ações, a sujeira das suas obras. A mão é o instrumento de quê? De trabalho. A mão estava suja. A mão estava suja, a mão estava precisando de limpeza. Isso aqui tem um significado espiritual, ou seja, se arrependam. O que Deus quer hoje é que a igreja se arrependa. Qual é o ciclo, pastor, que nós estamos vivendo? O reino de Deus. Nós estamos vivendo o ciclo do derramamento do Espírito Santo, que trabalha para o convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Deus não está tão preocupado com os milagres da era apostólica, como os pastores querem forçar essas cenas nas igrejas. Não que o pastor Luiz Fernando seja cético, mas você vê igrejas fazendo propaganda de milagres falsos. Milagres falsos. O paralítico levantou da cadeira da glória. Faz o quê, pastor? Espetáculo. Falando uma coisa, dizendo uma coisa que Deus não o quê? Deus não fez. Tudo fingimento, tudo safadeza, tudo falsidade. Forçando, dizendo que Deus fez, dizendo que Deus vai fazer, mas não se humilharam. Não se humilharam. Não foram humildes. Olha o que diz o versículo 6. Antes da maior graça. Está escrito isso aí, amém? Antes da maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos. Dá, porém, graças a quem? Deus, ele dá o quê? Graça. Deus, ele dá sustentação, irmãos. Deus, ele dá sustentação. Graça é o que ele nos oferece. Graça é o que ele nos oferece. A graça, ela tem um meio multiforme. Não existe um estabelecimento escrito da graça. Ela tem múltiplas formas. Pode ser com paz, pode ser com alegria, pode ser com conformismo, pode ser com Deus, conforto, melhor dizendo.
Deus confortar o seu coração. Pode ser com paz no meio da provação, pode ser com fortalecimento para enfrentar o problema, pode ser com um milagre de cura, mas Ele faz como Ele o quê? Como Ele quer, como Ele quer. É isso que vocês têm que entender. Não alimentem pensamentos, não fiquem querendo ditar o que Deus deve fazer, o que Deus tem que fazer, porque Ele sabe o que Ele vai fazer e Ele faz a hora que Ele quer. Deus, Ele quer uma igreja submissa. Deus, Ele quer uma igreja sujeita. O profeta Tiago identificou uma igreja orgulhosa, cobiçosa. Ele identificou um povo cheio de vontade, um povo cheio de desejo, mas ele colocou o povo no seu devido lugar. Ele identificou um povo cheio de demônios, de espíritos de cobiça, de espírito materialista. Ele identificou um povo orgulhoso, soberbo, e é isso que tem hoje dentro das igrejas, irmãos. E o povo não quer ouvir o que o pastor Luiz Fernando fala, não. Eles não querem ouvir, mas eu não vou mudar. E se vocês também não quiserem ouvir, problema é de vocês. Eu estou pregando o que está aqui no Evangelho. Está escrito isso aí ou não? Então pronto. Então não digo assim, eu não vou ouvir o senhor. Então você está com problema. Eu tenho que chamar o bombeiro. Amém? Para levar você, porque você está com problema. Amém, irmãos? Você não endureça o coração diante da palavra de Deus, não. Repetindo, dá maior graça, Deus dá maior graça. Depois eu vou dizer o contexto. Eu estou falando aqui a parte em que nós devemos ao Senhor. Por que o profeta Tiago falou isso? Eu já vou dizer, mas o padrão de relacionamento é esse. Deus me dá graça, mas eu tenho que ser humilde. Deus me dá graça, mas eu tenho que dobrar os joelhos diante dEle. Eu tenho que ficar na dependência dEle. Humildade é ficar na dependência. Humildade é dizer, Senhor, eis-me aqui, faça da minha vida, como Maria disse, faça de mim o que o Senhor quiser, conforme a sua vontade. Isso é cristão. Isso é cristão. Eu sei que a tua palavra é verdadeira. Eu sei que o Senhor é o Deus da salvação. Eu não preciso pedir. A oração que Jesus ensinou à igreja foi curtinha. Em cima desse espírito de oração do Pai Nosso que Jesus ensinou, você desenvolve as outras. Mas ele falou de quê? Que seja feita a tua vontade, um dos pontos importantes. Ou seja, o Senhor é soberano. Outro ponto importante, perdoa as nossas dívidas, como temos perdoado dos nossos devedores. Ou seja, você perdoa e você vai ser o quê? Você vai ser perdoado. Jesus está dizendo para fazer por menos. Jesus está dizendo para a gente evitar confusão, para evitar problema, sempre ter disposição para perder, porque Deus, Ele também vai perdoar você. Isso é graça, isso é graça. Ah não, pastor, mas eu quero ficar rico. O propósito da nossa igreja lá é que é o mês da multiplicação. Aí você pega um versículo isolado da Bíblia e lança um propósito, e lança uma campanha. E isso só faz o quê? Lota a igreja de ilusionários, lota a igreja de cobiçosos, de pessoas que não se submetem a Deus, de pessoas que não sabem se aquele é o momento, se aquela é a hora, de pessoas que não se conformam em pedir somente a graça. E foi isso que ele ensinou a Paulo. A Bíblia fala que aquele espinho na carne que foi colocado por um mensageiro de Satanás era um problema de saúde. As explicações que nós temos nos comentários é que aquilo seria uma doença que Paulo tinha adquirido. Mas a palavra diz que aquele mal que ele estava sofrendo foi por conta do orgulho que ele teve, dos dons espirituais. Ele estava se soberbecendo dos dons espirituais. Ele estava dizendo assim, eu fui ao terceiro céu. Como tem hoje as pessoas que abusam dos dons, eu fui no inferno. Não é assim? Quantos livros você já leu de pessoas que disseram que foram no inferno?
Mas são mentirosos, não foram em lugar nenhum. Eles imaginaram o inferno, eles viram alguém botar essa ideia na cabeça deles, eles ouviram alguém falar. Nem os apóstolos de Jesus Cristo foram em lugar nenhum. Amém? Mas a pessoa diz, não, eu fui no inferno. Tem um que botou uma propaganda, botou aí que ele brigou com o diabo, bateu no diabo. Mas são pessoas, isso quando coloca, irmãos, por causa da ignorância, as pessoas acreditam. O apóstolo Paulo, ele foi falar isso, o que Deus fez? Vou colocar um freio nele. A palavra diz que o mensageiro de Satanás, o espinho na carne, incomodava ele começou a pedir a Deus para tirar o espinho. Vocês conhecem essa palavra? Paulo orou uma vez, Paulo orou 2 vezes, Paulo orou 3 vezes, e ele não teve o quê? Não teve resposta. Deus falou, eu não vou tirar o espinho, mas a minha graça te o quê? A minha graça te basta. A minha graça te basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. No momento em que você diz que você está fraco, você está o quê? No momento em que digo sou fraco, é porque aí eu sou o quê? Forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Mas a pessoa diz, não, eu quero ser rico para dizer que eu tenho o poder de Deus. Deus abençoa mais os pobres. Irmãos, eu não estou dizendo que você não pode buscar sonhos. Não é isso que o pastor Luiz Fernando está falando aqui. Eu não sou cético, eu não sou incrédulo, eu creio em milagres, eu creio no poder de Deus, eu creio no Deus que abriu o mar vermelho, eu creio no Cristo que ressuscitou mortos, eu creio naquele que purificou leprosos, eu creio naquele que cura a doença incurável, mas nós estamos no tempo da restauração dos corações. A preocupação de Jesus Cristo é a santificação das pessoas. Jesus não está tão preocupado com as doenças, não. Jesus está preocupado com as almas. Jesus não está preocupado com a enfermidade, porque se assim fosse, cristão não morria doente. Mas ele está preocupado com pessoas que se sujeitem a ele. Ele está preocupado com essa visão aqui. Sujeitai-vos a Deus, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. É isso que Deus está preocupado. Resistir ao diabo, porque quando eu tenho cobiça, olhe para mim, quando eu coloco coisas na minha cabeça que não são da vontade de Deus, quando eu idolatro certos tipos de pensamentos, certos tipos de sistemas, como tem aí o sistema socialista, um sistema podre, porque está comprovado que é um sistema podre, pelo menos por esses socialistas que estavam no poder aí. Um sistema que quer liberar aborto, um sistema que quer liberar kit gay nas escolas. Será que nós, como cristãos, nós podemos aceitar isso? Por quê, pastor? Porque esse sistema, eles criaram, e o pior, contrariam a vontade de quem? A vontade do nosso Deus. Então não tem negócio. Não tem negócio com esse sistema. Nos meus comentários no YouTube eu meto pau. Porque eu tenho que ter posição com quem? Ah, não, mas você é cristão, como é que você é tão violento assim? Não, eu não posso facilitar, porque senão eles vêm e engolem a gente. E já estão quase engolindo. Estão quase tirando o Bolsonaro do poder, estão quase colocando o Lula na rua de novo, estão pegando o Sérgio Moro, colocando ele na cadeia. Se bobear, é isso que vai acontecer. É só o Brasil frouxar um pouquinho mais. Bolsonaro não termina o governo dele. Vocês estão entendendo, amém? Mas por quê, pastor? Por causa do sistema do diabo. O sistema do diabo é forte. Mas a relação nossa é com Deus. A relação da igreja é uma sujeição. Sujeição, irmãos, é você deixar Deus te controlar. Sujeição é você deixar Deus dominar os seus pensamentos, dominar os seus sentimentos. Deus dita a sua caminhada. Tudo que for contrário ao Senhor, você vai dizer o quê? Você vai dizer não.
É contrário a Deus? Então eu digo não. É contrário a Deus? Eu estou contra, eu protesto. Eu protesto. Tiago, ele fala que não adianta pensar por si próprio. Tiago, ele viu um grupo cheio de cobiça. Tiago, ele viu que o povo estava endemoniado, querendo uma coisa, mas que não ia alcançar. Amém? E ele falou assim, olha, vocês querem ter sossego? Se sujeitem a Deus. Ele identificou a infelicidade, irmãos. Ele identificou infelicidade, ele identificou divisões, ele identificou problemas nas relações das pessoas, por causa da cobiça, por causa do materialismo. Amém? Olha o que a palavra diz. De onde vem, 4:1 agora, 4 versículo 1. De onde vem, olha a pergunta que ele faz, retórica. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos o quê? Dos vossos deleites, quer dizer, prazeres? Olha para mim, irmãos. Quando ele falou isso aqui, dos vossos deleites, ele não falou da vontade de Deus. A guerra não vem da vontade de Deus. Quando eu estou na vontade de Deus, eu tenho paz. Quando eu pendo, ó, eu me entrego, eu me deixo levar para o lado da carne, eu fico agitado, eu fico cheio de problema, eu entro em conflito, porque a carne me coloca em conflito. Diga glória a Deus. Eu vou ter problema com a mulher, eu vou ter problema com o vizinho, eu vou ter problema com o patrão. Isso vai gerar contendas, isso vai gerar guerras, porque são deleites, porque são prazeres que eu estou buscando para mim mesmo. São coisas produzidas pelo meu próprio quê? Pelo meu próprio coração. São pensamentos que o diabo colocou. São pensamentos que Satanás colocou. Ele me apresentou um ídolo, como ele apresentou para Jesus Cristo. Ele levou Jesus Cristo no alto do monte e mostrou o mundo, as coisas do mundo, as riquezas da terra. Ele disse assim para Jesus: isto tudo te darei, se prostrado me adorares. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aí ele colocou, Jesus não entrou em conflito, por quê? Porque Jesus estava certo. E Jesus estava certo, decidido, convicto, que só Deus era Deus. Mas só que nós não temos esse nível espiritual. Pastor, isso pode acontecer com o senhor? Pode. Pode. A sedução, irmãos, dinheiro, mulher. Isso não adianta o cara dizer que, não, eu não caio. Não cai? Você não cai se você tiver muito espiritual. Não, pastor, isso aí não me atinge mais, porque eu sou liberto. Liberto nada. Você é um bobão. Você se cuida, hein? Se cuida, hein? Não fica em volta, não. Faz igual José. José era espiritual. A mulher de Potifar, a Bíblia diz que ela era linda. Ela chegou para José, agarrou ele me solta. Aí saiu a capa. Se ele fica, a casa caía. Ele fez o quê? A palavra diz que ele fugiu. Fugiu de quê, pastor? Com medo da mulher? Não, com medo do pecado. Com medo do pecado. Porque da mulher ele era forte. Primeiro que ele era homem. Como que ele não ia resistir? A mulher ia estuprá-lo? Não tinha como. Só se ele quisesse. Não faz isso comigo, não. Não faz isso comigo, não. Ele vai deitando na cama. Não faz isso comigo, não, hein? Tem gente que é assim, não faz isso comigo, não, fulano. Não faz isso comigo, não. Não. Não faz, mas faz. Mas José não. José pegou e, abriu. Amém, irmãos? Resistia ao diabo. Resistia ao diabo. A palavra está dizendo, olha, volta no 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. É uma atitude. E a segunda, resistir ao diabo. Além de você se sujeitar a Deus, você tem que resistir a quem?
Porque mesmo você se sujeitando a Deus, o diabo não vai parar, minha filha. O diabo não vai parar. Não vai parar. Ah, não, eu sou da igreja. Eu sou da igreja. Eu sou da igreja. A casa caiu. Você é da igreja, mas você não resistiu ao diabo. Você não resistiu. Mas a palavra está dizendo, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Ou seja, ele vai lançar a sugestão do pensamento pecaminoso, ele vai atacar você com materialismo, ele vai atacar você com um desejo por uma posição, ele vai colocar um sentimento de inveja pelas coisas dos outros, pelo marido dos outros, pela casa dos outros, pelo carro dos outros. Ele vai fazer você olhar para uma jovem, você já sendo um urso velho, olhar para uma jovem e desejar essa jovem, um lobo já cabeludo, cheio de cabelo branco, mas vai falar assim, essa menina eu apaixonei por ela. Isso é coisa do diabo, irmão. Aí você vai e fala assim, eu vou porque é de Deus. Ah, não, isso é a paixão da minha vida. Ah, não sei o quê, mas isso tudo é emoção. É tudo para levar você para o abismo. Aí você entra em conflito. Ah, eu estou apaixonado. Aí a mente fala, não, mas você não pode. Olha lá, rapaz, olha a idade sua. Essa menina é nova. Aí vem um e fala, fulano. E você vai comprar jornal para o outro ler. Aí o outro vem, fulano. Aí o outro fala, não, você tem que ser feliz. Rapaz, para com isso é preconceito. Idade não tem nada a ver, não, irmão. Sim ou não? Ah, pastor, o senhor é doido. O doido fala a verdade. O doido fala um português claro. Ah, não, isso, o senhor não podia pregar assim, porque tem que ter uma ética, o senhor tinha que ter uma palavrinha mais jeitosinha para falar. Não, irmãos, nós temos que falar a linguagem de Satanás, é a linguagem que nós entendemos, para que você entenda qual é o que ele está dizendo. Jesus, ele tentou incutir um pensamento, Jesus falou, não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós temos que estar em Cristo. Nós temos que estar em Cristo. Agora não é o Velho Testamento não, irmão. Agora é em Cristo. A geração, essa geração nossa, é a geração cristã. Nós não somos judeus. Nós não somos judeus. Nós não temos nada a ver com a Arca da Aliança. Nós não temos nada a ver com o tabernáculo. Tem gente que está montando o tabernáculo dentro da igreja. Tem gente que está montando o santo dos santos dentro da igreja, para você entrar nele e sair do outro lado. Só que isso são rituais. Amém? Isso eram sombras que hoje já se transformaram em luz através de Jesus Cristo. Jesus Cristo está lá, o nosso sumo sacerdote, ele está lá no céu. Nós não dependemos mais de sacerdote nenhum. Quando o pastor diz, eu sou o sacerdote de vocês, ele não é nada. Ele é mais um dentro da igreja, que se não tiver fé, ele vai para o fundo do poço. Amém? O pastor, ele tem que pregar a verdade. O pastor, ele tem que conduzir as ovelhas a Jesus Cristo. A Jesus Cristo. Não é a religiosidade, não. Cuidado para vocês não caírem na religiosidade, porque na religiosidade eu entro na cobiça. Na religiosidade eu entro no materialismo. Na religiosidade eu falo de Jesus, mas Jesus não tem valor. É o que acontece nas igrejas hoje. Se fala de Jesus, sim. Tem o nome de Jesus muitas vezes até na porta da igreja, no letreiro da igreja. Mas Jesus não tem valor no âmbito dessa igreja, no espaço dessa igreja. Quando você entra, a pregação não se fala em Cristo. Tem vários métodos de salvação inventados pelo homem. Tem vários métodos de satisfação. Mas nenhum desses métodos te levam até Jesus Cristo. Te mostram Jesus Cristo como Salvador. Amém? Então o profeta fala aqui de desejos que pessoas tiveram, vontades que as pessoas alimentaram em seus corações, vontades que o diabo colocou em seus corações, mas não era o Espírito Santo. Por isso que ele diz, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Pastor, eu entrei em conflito. Aí a mãe discute com a filha, minha filha, esse rapaz não é para você. Não, mamãe, é sim, porque eu gosto dele.
minha filha, esse rapaz ele é problemático, esse rapaz tem problema, ele é esquizofrênico, ele é esquisito. Mas a menina fala assim, não, mas eu gosto é dele. Vocês estão entendendo o que é a guerra? A guerra é isso aí, a guerra é isso aí. O meu desejo me coloca em conflito com Deus e me coloca em conflito com as pessoas que estão à minha volta. Eu estou cobiçando uma posição na empresa, eu vou atropelar quem estiver na minha frente. Eu vou queimar, eu vou puxar o saco do patrão para que eu possa sentar na cadeira de chefe. Isso vai me colocar em conflito com os meus colegas de trabalho. É isso que eu quero que vocês entendam. Nós queremos um fim, mas não estamos preocupados com o meio. Nós tiramos Deus do meio, porque Deus vai atrapalhar você a alcançar esse objetivo, porque o seu método é contra o método de quem? De Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. De onde vêm guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros o quê? O pensamento que a gente pensa que é a nosso favor, ele é contra quem? É contra nós mesmos. Está guerreando contra você mesmo. Pastor, eu estou em conflito no meu. A carne contra o quê? A carne contra o quê? A carne contra o espírito. Porque você é cristão. Eu estou falando com cristãos aqui, não estou falando com mundanos, não. Não é a carne contra a carne, não. É a carne contra o espírito. Jesus disse que Satanás não expulsa Satanás. Amém? O espírito do pecado não expulsa outro espírito do pecado. O que expulsa o espírito do pecado é o Espírito Santo. O Espírito Santo nos leva a nos sujeitarmos a Deus. O Espírito Santo te leva a uma devoção sincera a Jesus Cristo. O Espírito Santo te ensina o caminho, a verdade e a vida para o reino de Deus. Mas a sua vontade coloca você em conflito. O seu desejo coloca você em conflito. Quando você diz, eu quero, mas você não passou, você não levou o pedido diante do Senhor. Você já está vendo que esse querer já contraria a vontade de Deus, porque você já tem uma noção de espiritualidade. Mas aí você usa a religiosidade. E a religiosidade me faz desconsiderar Deus, desconsiderar Jesus, mas eu uso o nome deles, para que eu pareça espiritual, para que o meu desejo pareça legítimo. As pessoas vão dizer, não, você está certa, você tem que ser feliz mesmo, vai em frente, minha filha, que eu te dou apoio. Aí vem aquela tia cabeça dura e fala que para você ir. Não, você está certa, sua mãe que é quadrada, vai em frente. Titia também era assim. Mas titia já separou 3 vezes, titia está cheia de filho complicado, titia tem uma vida toda complicada, e ela é referência para quê? Para nada. Vocês estão entendendo? Amém? Amém? Ah, pastor, eu fui ouvir titia, mas titia, a vida de titia era uma vida toda complicada. Mas sabe por que você ouviu titia? Porque titia concordava com você. Sabe por que você gostava de titia? Porque titia era errada e concordava com os seus erros também. Aí titia era a melhor pessoa do mundo. Mas quando a gente é fiel à palavra do Senhor, com certeza esse espírito mal que cogita pensamentos nos nossos corações, eles vão sair em nome de Jesus. Na verdade, eles não vão nem entrar. Quando Caim queria matar Abel, a palavra diz que a palavra de Deus veio a ele. A palavra diz que o Senhor falou com ele. Deus falou com ele. Caim, por que você está com semblante tão caído, tão triste? Amém? Deus perguntou a ele, por que você está com o semblante caído? Você não sabe que o pecado jaz à porta? O pecado jaz à porta, Caim. Deus estava identificando o mal no coração dele. Deus estava identificando que tinha um espírito atormentando Caim para matar o irmão. Deus ele falou para ele, olha, o pecado jaz à porta. O seu desejo, Caim, será contra ti. E você tem que dominar. Isso é a graça de Deus, irmãos. Deus mandando que nós venhamos a dominar os desejos que procedem do nosso próprio quê? Ou do diabo, ou de Satanás, ou de um espírito qualquer, de uma titia dessa aí que eu acabei de falar. Ah, mas é minha tia, mas é endemoniada.
Ah, é o meu tio, mas é endemoniado, não é digno de ser ouvido, porque não pode ser tido como referência. Amém? Ah, é da família, pastor, mas não vale nada. É da família, mas é um derrotado na vida. Não merece ser respeitado, mas não merece ser considerado, não merece ser ouvido como conselheiro. A Bíblia diz que nem o nosso coração, irmãos, é digno de ser ouvido. E tudo isso aqui procedeu do próprio coração ou do diabo. Eu vou mostrar que foi do diabo, porque a palavra diz aqui. A palavra diz, e eu já disse, porque ele disse resistir ao diabo. Tem pensamentos que são do seu próprio coração, tem pensamentos que procedem da sua natureza pecaminosa, da sua natureza carnal, da sua tendência pecaminosa, tem pensamentos que procedem do diabo. Mas a Bíblia diz para você guardar o coração para quem? Para Deus. Para deixar o Senhor tratar da sua mente, tratar do seu coração, tratar do seu pensamento. Amém? Aí ele diz assim, repetindo o versículo 1, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Eu já disse a vocês aqui. Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam, cobiçais e nada o quê? Quem está entendendo, diga amém. Tiago já está dizendo, a cobiça não vai trazer resultado. Você cobiça e nada tem, ou seja, você tem esse desejo forte, você tem essa cobiça por prazer, você está doida para satisfazer esse prazer, você está doido por riqueza, você está doido por enriquecimento, você tem um desejo intenso dentro de você que está exigindo satisfação, um desejo muito forte, mas ele não vai ser concluído. O próprio Deus já está falando. Você cobiça e nada o quê? Nada tende. Sabe por quê? Porque você quer aquilo que você quer. Quando o pastor fala assim, gente, entre em oração para saber se é da vontade de Deus, principalmente os casais. Todo mundo que desobedeceu essa palavra se deu mal. Não se juntem, procurem orar primeiro, procurem acertar suas vidas, procurem cultivar aquilo que é agradável a Deus, se casem no momento certo. Mas sabe o que as pessoas fazem? Vão logo morar junto e funke, nheco. Aí dá tudo o quê? Dá tudo errado. Ah, mas o senhor não pode falar assim. Eu quero que eu falo como? Você quer que eu falo como? Não tem outra linguagem. Amém? Não tem como. A pessoa desobedece. A pessoa faz as coisas de uma forma, pastor, eu vou fazer porque eu quero. Unilateral. Tem um relacionamento com Deus, mas a decisão é unilateral. Ou seja, você teria que levar a obediência de quem? Do Senhor. Por isso que nós como pastores, vocês como membros da igreja, missionários, pessoas que têm a palavra, nunca vão dizer assim, junta. Se você fizer isso, você está colocando a pessoa, você está profetizando a maldição para a pessoa. E aqui todos os casais que eu falei para não juntar e juntaram, deu problema. Porque não adianta o pastor chegar, não, pode ficar à vontade. Não fica à vontade não, ajusta as coisas. Acertem as coisas, acertem a posição. Porque isso vai dar conflito. É essa guerra aqui, ó, deleite, prazer. Por causa do deleite, você entrou em conflito com a própria pessoa, com o irmão, com o patrão, com Deus, com todo mundo e com você mesmo. Porque a palavra diz aqui que havia uma guerra dentro da própria pessoa, que nos vossos membros guerreiam. Está no final do versículo 1. Amém? Ou seja, você entra em guerra com você mesmo. Digam glória a Deus. Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Ou seja, vocês cobiçam, vocês são invejosos, porque você está desejando o que é dos outros, você está querendo algo que os outros
que os outros têm, você quer o mesmo padrão dos outros, mas você não vai alcançar. Ou seja, esse desejo é muito forte. Amém? Como o materialismo, muitas vezes, é um desejo muito forte. Pastor, eu quero carro, eu quero casa, eu quero joias, eu quero móveis. Isso tudo a igreja tem oferecido, essa prosperidade material. Só que essas pessoas não conseguem o quê? Elas não conseguem nada. Porque a palavra está dizendo, cobiçais. Cobiçais por quê? Porque isso é um espírito forte, mas não é o Espírito Santo. Esse espírito, ele está te colocando em conflito. Digam glória a Deus. É um espírito mundano, é um espírito competitivo, é um espírito maligno. Procede de Satanás, procede do mundo, procede da sua própria vontade, do seu próprio desejo. Mas não é da vontade de quem? Tem tudo para dar errado. Mas a palavra está dizendo que vai dar errado. Em dado momento dessa caminhada, desse prazer, no exercício desse prazer, vai acontecer alguma coisa. Você vai entrar em guerra, você vai pelejar. E tem muita gente que está pelejando hoje porque não levou a vontade que floresceu no coração diante de quem? Essa vontade que floresce no seu coração, você tem que levar diante do Senhor. Principalmente por quê, pastor? Porque essa vontade você não tem certeza que é do Espírito Santo. Essa vontade você tem certeza que não é do Espírito Santo, sabe por quê? Porque o pensamento que você deseja exercitar não é de Deus. Não é de Deus. Amém? Não é de Deus, irmão. Vai dar problema. Cobiçosos, vamos repetir, 2. Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos e nada podeis o quê? Alcançar. Irmãos, essas forças poderosas, elas se juntam. Elas se juntam. Pastor, a cobiça e a inveja, juntou as duas coisas. Olha só, 2 demônios. 2 demônios, o desejo. 3 demônios. E isso começa a guerrear. Por quê? Porque você é de Deus. Sabe por que é a guerra? Porque você é de Deus, sua consciência pesa. O Espírito Santo fala uma coisa, o diabo fala outra e você fica no meio do conflito. Porque você é o motivo do conflito. O Espírito Santo fica com ciúme, porque você está com um pensamento contrário. O Espírito Santo fica com ciúme, porque você tá prestando devoção a outro ídolo, a um ídolo, na verdade, não a Deus. O Espírito Santo começa a enciumar, porque ele está lutando por você, e você está com o coração cheio de carnalidade, você está com o coração cheio de demônios, você abriu espaço para espíritos malignos, e o Espírito Santo ficou com ciúme, porque ele foi dado a você, e você está desprezando. Ele foi dado a você para dirigir a sua vida, ele foi dado a você para te levar aos pés de Jesus, ele foi dado a você para você orar a Deus nos momentos das indecisões ou das decisões, e você está se afastando dele cada vez o quê? Cada vez mais. Aí ele fica com ciúme. A palavra diz que ele entristece. A palavra diz que nós temos poder para extinguir o Espírito Santo. Vocês já ouviram isso na palavra de Deus? Não extingais o Espírito Santo, não entristeçais o Espírito Santo e muito menos não deixe o Espírito Santo com ciúme. Sim ou não? E ele diz mais aqui, igreja, vamos lá. Combateis, olha como é que vai complicando, e guerreais, ou seja, você manifesta cobiça, não consegue, você fica com inveja porque aquilo que você desejou não aconteceu, a cobiça aumenta, mas você não alcança, você entra em guerra, você entra em combate e continua não conquistando. Está bem explicado? Sim ou não? Quer falar alguma coisa, meu filho? Amém. Está levantando a mão só para dar glória a Deus, né? É muito bom isso. Amém? E cobiçais, invejais,
não vão alcançar. Aí você parte para o terceiro estágio, guerra. Eu vou levar no peito. Eu vou brigar com a mãe, eu vou brigar com o pai, eu vou brigar com o tio, eu vou brigar com os filhos, eu vou brigar com a mulher, eu vou brigar com todo mundo por causa do meu desejo, mas o meu desejo é fruto de cobiça, é um demônio. Eu estou fora do tempo de Deus, eu estou fora da vontade de Deus, eu estou metendo os pés pelas mãos, como diz o ditado popular. Mas eu vou guerrear. Pastor, é tudo ou nada. Isso é coisa de trouxa. É tudo ou nada. Mergulha de cabeça nos propósitos, sem direção, sem luz, não sabe se vai dar certo, mas eu digo, eu quero, igual essas crianças teimosas. Amém? Só que você é adulto, então isso é cobiça. Teimosia para criança. E diz a palavra, pedis e não o quê? E não recebeis. Diga glória a Deus. Pedis e não recebeis. Irmãos, a pessoa inveja, ela não obtém nada, ela quer coisas melhores, ela começa a agredir, ela começa a invejar porque ela quer acompanhar o ritmo dos outros. A inveja, a ganância, a cobiça intensifica cada vez mais, amém? Porque a pessoa não busca as coisas de quem? Ela não chega diante de Deus e fala. Quando vocês tiverem o coração apertado, com desejo muito forte por algo que vocês não estão conseguindo conquistar, não deem cabeçada não, recuem. Eu não estou vendo como alcançar isso. Eu vou dobrar os meus joelhos para falar com quem? Porque senão você vai entrar num conflito muito grande com você. Você vai entrar num conflito muito grande com as pessoas que estão no caminho de vocês. Vocês vão entrar, irmãos, naquele sentimento de frustração. E isso não é bom. Amém? Isso não é bom. Pastor, eu tenho que orar. A palavra diz que você pede e não recebe, porque você pede mal. Você pede para satisfazer o seu prazer. Você pede porque é isso que você quer. Você não pede obediência a Deus. Senhor, é isso que é para mim. Amém? A sua oração tem que ser Senhor, eu estou querendo isso, mas eu estou vendo tanta dificuldade. Eu estou tão confuso. Acalma o meu coração e me mostre o caminho. Me mostre se é isso mesmo. Se eu não estou errado. Se não foi algo do meu próprio coração. Digam glória a Deus. Jesus fez isso, gente. Jesus fez isso. Jesus tentou resistir em receber o pecado do mundo e se afastar de Deus. Não que Jesus quisesse ser desobediente, não que fosse uma cobiça, mas foi um exemplo de sujeição a Deus. Jesus, a única coisa, o que mais atormentou Jesus no Getsêmani, olhe para mim, para você entender, não era que ele estava com medo de morrer, não era que ele estava com medo da cruz, não, Jesus nunca teve medo disso, porque ele sabia que isso era a vontade de Deus. Mas qual era o que mais afligia Cristo? Era aquele momento que ele ia ficar distante do Senhor por causa do pecado da humanidade. Ali era uma sentença, o vazio de Deus. O vazio de Deus era o que deixava Jesus mais aflito. Jesus ficou aflito porque ele começou a orar e aquilo se tornou uma agonia. Por quê? Porque ele estava lutando contra a própria natureza carnal, contra a própria vontade dele. E a palavra diz que o suor se tornou em sangue. Amém? Mas não que Jesus quisesse fugir. E depois ele diz, se não for feita a minha vontade, se não for, que seja feita a sua vontade, Senhor. Se assim não for,
que seja feita a tua vontade. Pai, afasta de mim este o quê? Este cálice. Qual cálice, pastor? O cálice do pecado do mundo que iria separar Jesus de quem? E aquilo ali aconteceu. Teve um momento que houve uma escuridão. Naquele momento, Jesus estava distante do Senhor. Amém. Era o que afligia Cristo. Mas ele viu que não era a vontade do Senhor, então ele disse, então que seja feito o quê? Se é para separar, que assim seja. Se é necessário para que eu salve a humanidade, então que assim seja. Eu vou pagar o preço. E ele pagou o preço, igreja. Ele ficou vazio para que nós não ficássemos vazios. E hoje nós desprezamos o Espírito Santo. Hoje nós desprezamos o Espírito Santo, por quê? Porque nós deixamos nossos próprios desejos, nossos próprios prazeres, nossa cobiça, o espírito da cobiça se manifestar em nossos corações. Muitas vezes não é nem o diabo. Mas você cobiçou, não, pastor, esse aí é meu, esse é meu. Eu quero esse homem. Mas não é da vontade de quem? Você vai entrar em guerra, você vai entrar em conflito. E foi isso que aconteceu com muitas pessoas aqui nessa igreja. Muitas pessoas. Amém. Ah, Deus mandou comprar o carro. Aí vem para cá com o carro e com um bloco de título para pagar a prestação todo mês. Quanto você deu, irmão? Nada. E não tem nem dinheiro para pagar a prestação. Com 3 meses o carro foi embora. Ah, foi o diabo. Busca e apreensão. Foi o diabo. Deus deu e o diabo o quê? Se Deus desse, o diabo não ia tirar. Pode ter certeza. Se Deus dá, o diabo não tira. Se Deus der, se acontecer de perder, pode ter certeza que vem coisa muito melhor. Que Deus não tira nada de ninguém, se não for para dar algo muito melhor. Amém. Abraão, quando chegou no Monte Moriá com o filho dele, a palavra diz que Abraão hesitou. Abraão, pega o filho, seu filho, mas eu quero o que você ama mais. Isaac. Não é Ismael, não. Eu quero Isaac. Leva para o monte. E oferece um holocausto. Abraão fez o quê? Pensou 2 vezes? Não. Abraão pegou o filho e levou. Acabou, irmão. Não. Peraí, Senhor. Peraí, não. Você é amigo de Deus ou você é amigo do diabo? Você é amigo, você está desenvolvendo uma amizade com Deus ou você está meio termo? Jesus falou que nós não somos mais servos, mas nós somos o quê? Eu já não chamo vocês mais de servos, mas vos chamo de quê? De amigos. Porque o amigo sabe o que há no coração do outro amigo. O amigo revela os planos para o outro amigo. Jesus revelou todos os planos de Deus para nós, irmãos. Todos que éramos necessários saber foram revelados por Jesus Cristo. Ele revelou todos os planos de Deus. E aqui nessa palavra, nós andamos sozinhos. Nessa palavra, essas pessoas que estão em guerra, essas pessoas que estão em conflito, elas criam suas próprias vontades. E essas vontades se tornam ídolos. Elas são chamadas de adúlteras. Essas pessoas não oram a Deus, não pedem a Deus de forma correta. Eu quero o Senhor, mas não diz assim, se for da tua o quê? Da tua vontade. Às vezes eu estou cego naquilo que eu quero, mas eu sou humilde para no final dizer assim, mas que seja feita a tua vontade. Aí você pode ter certeza que tudo vai se tornar claro para você. Pode ter certeza que Deus vai mostrar o que é e o que não é, porque Deus não vai deixar você enganado, porque Ele vai te conceder graça. Pela sua humildade, Ele vai te conceder graça. E a palavra de Deus diz assim, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos o quê? Você quer glória para você, você quer gastar nos seus prazeres, mas não é para glorificar quem? Porque quando você pede para a glória de Deus, esse pedido é legítimo, esse pedido é verdadeiro, esse pedido vai ser atendido pelo Senhor. Quando você pede de acordo com a vontade de Deus, é porque você quer glorificar a Deus. Tem muita gente que pede as coisas, mas por causa do olho é o quê?
olho grande. A carnalidade está muito forte. O diabo está imperando no coração da pessoa. O mundanismo está falando forte. Ah, não, pastor, porque isso aí, tranquilo, não tem nada a ver. Isso aí, fulano bebe, eu vejo ele beber, eu também bebo, mas bebida não tem nada a ver. A pessoa sabe como é que é. Amém? Mas você tem que saber se é da vontade de... Tem muitas coisas que são lícitas, mas muitas coisas não nos o quê? Não nos convém. Amém? Ah, pastor, beber. Eu pode beber, mas vai beber lá na encolha. Bebe dentro do banheiro. Porque se alguém vê você bebendo, você vai escandalizar os mais fracos na fé. Ah, mas eu posso tomar uma cervejinha? Pode. Mas cuidado para você não escandalizar. Muitas coisas me são lícitas, mas muitas coisas não me o quê? Não me convém. Tem coisa que parece que nós podemos fazer, mas a palavra de Deus diz que não o quê? Não convém, porque as pessoas não vão interpretar da melhor maneira. Você não está bêbado, você está bebendo socialmente, você está ali tranquilo, mas tem gente te criticando. Tem gente que está sentado na mesa com você e está olhando para a sua cara e dizendo assim, hipócrita. É da igreja, mas está bebendo. Quem está entendendo, diga amém. Ah, não, pastor, estou com vontade, eu me mando, eu faço o que eu quero. Mas você tem que fazer tudo para a glória de quem? Se na hora que você for beber não glorificar o nome do Senhor, então você não beba. Se você for contrariar a fé de alguém, que você não o quê? Que você não beba. É melhor você largar essa desgraça. Para que isso? Se beber demais, ferra. Se beber de menos, dá problema com os outros. Mas você tem um comprometimento com quem? Com Deus. Você tem um comprometimento com Deus, não é com o mundo. Esse padrão é um padrão mundano, aceitável, que não escandaliza, porque no mundo está tudo ok, mas um membro da igreja de Jesus, um cristão, ele tem um comprometimento primeiro com quem? Com Deus, então não adianta ele fazer o que ele quer. É lícito? É, mas não o quê? A bebida é um desses casos. A bebedice é pecado. A embriaguez é pecado. Mas uma bebida não é, mas não convém. Agora, vai falar isso para a igreja, no outro dia chega todo mundo ferrado. Pastor, o pessoal falou que estava tudo bem. Eu estou aqui com uma garrafa de 51 aqui, mas eu estou bebendo escondido, hein? Quem está entendendo, diga amém. É isso. Vamos lá. Aí ele fala assim, adúlteros e o quê? E adúlteras. É o quê? Quem traiu o marido? Ou quem traiu a esposa? Não. Esse adultério aqui é espiritual. São pessoas que adoraram, criaram ídolos nos seus o quê? Nos seus corações. Por quê, pastor? Porque esse desejo é contra Deus, mas você está amando tanto esse desejo, essa que se transformou em cobiça, que se transformou em inveja, que você está guerreando por isso, que se tornou um Deus para você e te tornou adúltero. Essa vontade sua, esse homem, tomou o lugar de quem? De Deus. Essa mulher tomou o lugar de Deus. Essa vontade sua está contra Deus, mas você não abre mão dela, então isso se tornou um adultério espiritual. Adúltero e adúltera. Ele fala para homens e mulheres. E ele diz assim, não sabeis vós que a amizade, com quê? A amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aí ele fala do mundanismo. Tem gente que casa com o mundo, irmãos. Tem muito cristão aí que está confraternizado com o mundo, com a sociedade. Tem gente que está na igreja por causa da sociedade. Ah, não, pastor, eu vou lá porque lá é classe alta. Lá só tem gente boa. Eu frequento a igreja tal, porque a igreja lá é grande. É uma igreja que só recebe gente boa. E eu gosto de ficar no meio desse povo. Mas você vai para a igreja para adorar quem? Para adorar a Deus.
Esse mundanismo está dentro da igreja? Está, mas nós temos que tomar cuidado com ele. A igreja tem se confraternizado com o mundo contra Deus? Tem. O que ele está dizendo aqui? Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Amém? O mundanismo impera, irmãos. Tem um padrão mundano hoje dentro da igreja? Tem. Jesus Cristo está sendo colocado de lado? Está. Existe uma religiosidade dentro da igreja que despreza Jesus Cristo? Existe. A religiosidade crucificou Jesus? Crucificou. O que o senhor chama de religiosidade? Uma religião inventada. Existe um evangelho inventado hoje dentro das igrejas, existe uma teologia falsa dentro das igrejas, e aí isso se chama religiosidade. Jesus não tem tanta importância, mas a prosperidade tem, a toalhinha tem, o cajado tem, a chave tem, mas Jesus não tem. Quem está entendendo, diga amém. Foi esse mundo que crucificou Cristo. Pedro falou isso. Vocês crucificaram o Senhor da glória. E nós temos que rejeitar o mundanismo, irmãos. Nós não podemos deixar o mundanismo competir com o evangelho de Cristo. Nós não podemos deixar o mundanismo competir com o próprio Jesus, com os pensamentos de Deus, com os sentimentos de Deus, com as vontades de Deus, porque são essas coisas que nos santificam, são essas coisas que nos dão a condição de entrar no reino dos céus. Só os santos verão a face do Senhor. Só os santos verão a face do Senhor. Eu tenho que rejeitar o sistema mundano. Eu tenho que rejeitar a religiosidade, onde se fala de religião, mas Cristo não é importante. E eu digo a vocês, com toda a autoridade, em 99% das igrejas hoje, Jesus não tem importância. Tem um sistema implantado. Tem um método implantado, tem uma filosofia humana implantada, mas não é o evangelho da salvação, não é o Espírito de Deus que dita, não é o Espírito de Deus que guia, porque as pessoas não se sujeitam a Deus, como eu disse aqui no versículo 7, elas não chegam a Deus, como diz o versículo 8, elas não se arrependem, como diz o versículo 8, a maneira de atrairmos a Deus é quando nos humilhamos na presença dEle, é quando nos entregamos de todo o coração, quando nos voltamos para Deus de todo o nosso coração, e Ele se volta para nós. A palavra diz aqui no versículo 8, olha, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará ao quê? E Ele se chegará a vós. Quem está entendendo, diga amém. Mas existe um mundo desligado de Deus, irmãos. Existe um mundo que é superficial no conhecimento de Deus. Fala de Deus, mas não conhece, não quer conhecer a Deus com profundidade, não querem conhecer Jesus Cristo. Quando eu falo de Deus, eu falo de Jesus Cristo. Amém? Eu falo de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso Deus. Jesus Cristo é a mensagem mais atualizada para os cristãos. Essa geração é a geração cristã, não é a judaica, não é a geração da nova aliança, não é a geração do templo de Salomão, mas é a geração de Jesus Cristo. É a geração do Filho unigênito, que te amou de tal maneira, que morreu por você na cruz do Calvário. É esse Cristo que prevalece, é esse Cristo que vai prevalecer para sempre agora. Pode mudar o costume, o mundo pode mudar, você pode chegar aqui na igreja de nave espacial daqui a 20 anos, 30 anos, pastor, nós estamos hoje andando de helicóptero, de disco voador, porque agora não tem mais carro, mas Jesus será sempre Jesus. Pode ter um robô abrindo a porta ali, a paz do Senhor, mas Jesus será o Cristo da igreja. Quando você passar na porta, a porta vai falar assim, a paz do Senhor, irmão. Por quê? Porque o mundo evoluiu, mas Jesus continua sendo o Rei dos Reis. Vocês estão pensando o quê? Que isso não vai acontecer, não? Ah, não, espera mais uns 10 anos. Saudações robóticas na porta da igreja. Pessoas chegando de nave espacial, estacionando. Não, pastor, botou aonde o carro, irmão? Não, botei no teto, lá em cima da igreja.
meu disco voador, meu drone. Ah, pastor, eu vim de drone. Aí você pega, aperta o botãozinho, vem você, chega você voando ali. Ah lá, a irmã está vindo ali, ó. Está vindo. Aí vocês pensam assim, pastor, o senhor está doido. O senhor desvia muito o nosso pensamento. Não é a realidade, irmãos. Isso vai acontecer em pouco tempo. Coisas que nós não imaginávamos já aconteceram e vão acontecer muito mais. Nós estamos indo para uma nova era de revolução industrial. Isso já está anunciado na internet. Quem está em contato aí com o YouTube está vendo as coisas que vão acontecer. Amém? Mas Jesus nunca vai deixar de ser Jesus. A palavra de Deus nunca vai cair, nunca vai mudar. E é nela que nós temos que nos apegar, independente de tudo. Independente de todas as revoluções que o mundo possa fazer, tudo que possa acontecer, a nossa relação com Deus, ela será sempre espiritual, será sempre uma relação de alma, nunca vai mudar. Deus vai querer restaurar o coração do homem, eles podem ter a maior capacidade, mas Deus sempre, só os santos entrarão no céu. Ah, não, pastor, quem entrou no céu foi quem inventou o robô que fala, essa inteligência artificial que é a computadorizada. Isso aí não vai, isso aí é uma condição que Deus está dando ao homem, de procurar viver melhor, mas o homem tem se destruído com as invenções. Amém? E para encerrar, irmãos, é porque a gente desvia um pouco do tema, mas é muito bom a gente conversar. Ele diz assim, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de quem? Aí ele diz, ou cuidais vós, que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em vós habita tem o quê? Sabe por quê, irmãos? Que nós não recebemos o espírito de cobiça. É isso que o profeta está dizendo. Mas se você está dando entrada para o espírito de cobiça, o Espírito Santo tem o quê? Tem ciúme. Porque Deus te deu ele, e não esse espírito que você está alimentando, e não a cobiça, e não o prazer, e não esse adultério espiritual. Você levantou um outro Deus quando você recebeu um Deus para adorar a Deus, quando você recebeu o Espírito Santo para ter essa devoção ao Senhor, essa devoção a Jesus Cristo, mas o Espírito Santo está com ciúme, porque você está desviando a sua adoração para outras coisas. Quem está entendendo, diga amém. Por isso que a palavra diz assim, ou cuidais vós, que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem o quê? Tem ciúmes. Tem um espírito competitivo, tem um espírito mundano, um outro espírito que está tomando o lugar mais alto do seu quê? Do seu coração, e isso está deixando o Espírito Santo com ciúme. Derruba esse ídolo agora. Derruba esse ídolo agora, seja qual for a sua vontade, você vai dizer para o Senhor, eu renuncio a essa vontade, retira essa força de dentro de mim, mas que seja feita a tua vontade. Amém? Pode fechar a Bíblia. Pode fechar a Bíblia.